Olá, bom dia. Hoje nós estamos aqui começando o penúltimo capítulo dessa nossa história de Gênesis e será necessário a gente voltar ao princípio e rever algumas coisas que nós já estudamos e que já estão presentes. Se você olhar em toda essa série, você vai perceber que já está presente em toda a série. E agora nós vamos reunir tudo isso no mesmo lugar. Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus e pedir ao Senhor que abençoe. Você vai ver que este estudo de Gênesis tem muito a nos ensinar. Proporciona isso. Então, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus o nosso coração. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, que a graça de Jesus esteja em nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor e colocar diante do nosso Deus cada coração nesse instante. Abra a tua Bíblia, nós vamos ler o primeiro capítulo de Gênesis, mas vamos ler à medida em que nós estudamos. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra mais profundamente na nossa Escola Bíblica Dominical online. Pai. Quero te agradecer porque podemos, assim, aprofundar assuntos que são mais complicados, podemos falar com mais calma sobre alguns temas e colocamos diante de Ti todos aqueles, ó Pai, que estão conosco, aqueles que vão participar dessa escola bíblica dominical, e que começam essa jornada fascinante no livro de Gênesis conosco. Nós te pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ilumine, que a tua presença faça diferença em nossas vidas ao estudarmos a teologia da criação, a teologia dos patriarcas e os estudos concernentes a este livro da palavra de Deus. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu quero compartilhar aqui a tela para que nós possamos, então, trabalhar juntos esse texto. E nós vamos começar a analisar justamente este livro que nós conhecemos pelo nome de Gênesis, mas que o seu nome real, o seu nome, conforme os judeus costumam chamar esse livro, é No Princípio. Nós vamos entender por quê. A primeira coisa que nós vamos fazer é justamente analisar no princípio e tentar sim entender a estrutura desse livro, para que a gente possa caminhar por ele com mais segurança. É bom a gente conhecer um mapa. E o livro de Gênesis, ele é muito bem estruturado. Ele foi composto, ele foi montado de uma maneira magistral. A gente vai perceber que nada é por acaso no livro de Gênesis. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Então, esse livro se propõe a falar sobre o princípio. A gente já percebe isso na primeira frase do livro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Notem que muitos esperariam, talvez, desse livro, que ele começasse tentando trazer alguma prova, alguma maneira de dizer, olha, Deus existe, uma definição de Deus e tal. Não, a Bíblia pressupõe que você, que busca a palavra de Deus, já tem esse princípio no seu coração. Ele não está preocupado em provar, nesse primeiro livro, que foi composto independentemente dos outros. Vamos lembrar que a Bíblia é uma biblioteca de livros, ela tem muitos livros compostos por pessoas diferentes. O livro de Gênesis, ele foi composto, depois nós vamos ver questões de autoria e tudo isso, mas ele foi composto partindo do pressuposto de que você crê que Deus existe. Então, ele se propõe a falar do princípio, mas não é qualquer princípio. Note bem, ele é o primeiro livro da coleção que ficou conhecido como Bíblia. Tá, Bíblia, em grego, significa os livros.
Esta coleção, que foi se formando no decorrer de muitos séculos, foi escrita por muitas pessoas, em estilos e maneiras de escrever, usando gêneros diferentes de narrativa, gêneros de lei, de listas, e de genealogias, de poesias, de atas e de anais dos países e tal. Isso tudo foi juntado. Uma hora a gente pode até estudar a história da formação do cânon, de como esse livro se formou num único livro, que para os protestantes tem 66 livros. A Igreja Católica adota 7 outros livros que, a partir de 1554, no Concílio de Trento, a Igreja Católica, numa atitude chamada de contra-reforma, estabeleceu que estes livros, que já eram conhecidos, eram livros canônicos. Até então, estes livros não eram considerados canônicos. Por isso, os católicos chamam esses 7 livros de deuterocanônicos, enquanto que os protestantes chamam esses 7 livros de livros apócrifos. Pois bem, a coleção tem 66 livros para os protestantes, 66 mais 7, vai dar 73 livros para os católicos. Os judeus que olham a Bíblia apenas naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, têm 22 livros. Mas por quê? Na Bíblia protestante, são 39. E na Bíblia católica, são 46. Quem é que está certo? Na verdade, eles são os mesmos livros, com acréscimo desses 7 livros que eu falei, dessa controvérsia entre católicos e protestantes, mas em termos de livros que os judeus aceitam, que os protestantes e os católicos aceitam, são os mesmos livros, o número diferente da Bíblia hebraica, chamada de Tanakh. Depois eu vou explicar por quê. A Tanakh tem 22 livros, porque ela junta livros que na outra Bíblia, na Bíblia que nós usamos, estão divididos. Então, por exemplo, o livro de Reis, nós temos 1º Reis e 2º Reis. O livro de Samuel, nós temos 1º Samuel e 2º Samuel. Eles têm o livro de Samuel, o livro de Reis, o livro de Crônicas, que nós temos 1º e 2º Crônicas, livros de Esdras e Neemias, para os judeus é um só. Então, por isso existe essa discrepância. O que é importante aqui é que este é o princípio dessas 3 grandes coleções, que são aceitas pelos protestantes, aceitas pelos judeus, aceita pelos protestantes e aceita pelos católicos. Então, pode-se dizer que são livros que são aceitos por todo o cristianismo e por toda a tradição judaico-cristã. Porque os Gênesis pertencem àqueles 39 livros sobre os quais tanto os protestantes quanto os católicos e os judeus concordam. São chamados livros canônicos, ou livros que mancham as mãos, maneira do judeu de dizer que eles são inspirados por Deus. Essa coleção, então, de 66 livros, que a Bíblia, em grego, é o plural de biblos, que significa biblioteca, em grego. Mas também é o primeiro livro de uma biblioteca menor, chamada Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que são atribuídos a Moisés e que são chamados de a Lei de Deus. Ela ficou conhecida a partir da tradução que os gregos fizeram como como Pentateuco. Pentateuco, penta, 5, teuco, caixa, por causa da maneira como estes livros eram guardados nas sinagogas. Então, eles eram livros muito grandes, cada um deles cabia numa caixa. Então, o primeiro livro na primeira caixa, o segundo livro na segunda caixa, e assim por diante, os 5 livros Pentateuco. Mas os judeus nunca vão chamar esses livros de Pentateuco, sempre vão chamá-los de Torá. E este é o primeiro livro. A Torá, que é a lei de Deus, que são os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. A gente tem a ideia de imaginar que o livro de Gênesis é um livro que fala do princípio.
porque essa é a primeira frase do livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a gente fala, bom, ele fala da criação do mundo, da criação do universo, da criação do homem. Mas, na verdade, o livro de Gênesis não é um livro do princípio somente, mas é o livro de vários princípios. Tudo aquilo que é importante para a história de Israel, para o povo de Israel, e, por consequente, para os cristãos, no que diz respeito à teologia e à origem das suas tradições, estão ali no livro de Gênesis. Por isso nós dizemos que o livro de Gênesis é, antes de tudo, um livro dos princípios. Quais as coisas que aparecem? O princípio dos céus e da terra. O princípio da própria humanidade. O princípio do pecado. Como é que o pecado começou? Está escrito ali. O princípio da sociedade em que o homem se tornou. E o princípio também da cultura humana, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre os mandatos que são colocados em Gênesis. Há 3 mandatos, que nós chamamos de mandato espiritual, um mandato social e um mandato cultural. O mandato espiritual é uma ordem de restrição, para que o homem obedecesse e aprendesse a obediência. O homem aqui, sempre que eu falar homem, eu estou falando de humanidade, ok? A não ser quando eu fizer a diferenciação entre homem e mulher, que aparece no Gênesis. Aliás, esse é o princípio da diferenciação entre homem e mulher. Então, nós temos o princípio da humanidade, o princípio do atual sistema de coisas. Como é que Deus é bom? O mundo não é bom, né? A gente pode pensar que a natureza é muito boa e tal, mas a humanidade não é boa. A humanidade faz coisas terríveis. Então, como é que surgiu isso? Ali, o Gênesis vai explicar o princípio da rebelião contra Deus. E dentro desse princípio, então, vem o mandato social, quer dizer, criem uma sociedade, crescer e multiplicar-vos, e exerçam domínio sobre os animais, domine sobre a terra, porque Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Então, nós temos aí o princípio também da cultura humana. E vemos ela se desenvolvendo já nos primeiros capítulos de Gênesis. Mas nós temos no livro de Gênesis também a rebelião do homem chegou a tal ponto que Deus resolveu recriar. Deus resolveu destruir tudo através de uma grande inundação. Essa é a história do livro. Então, nós temos o princípio da recriação de Deus. E aí, nós vamos ter a narração do dilúvio, como após o dilúvio, as nações passaram a existir, cada qual com a sua língua. Nós temos aí, então, o princípio, quando Deus buscou o homem para fazer com ele uma aliança, e escolheu dentre todas as tribos, dentre todos os clãs da terra, ele escolheu um homem, uma mulher, e este casal veio a se tornar a primeira família a ter uma aliança. Esse casal e os seus filhos são chamados de patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Então, nós temos ali o princípio de Israel, porque Jacó é justamente o nome do fundador da nação de Israel, do pai das 12 tribos, só que depois que ele teve um encontro especial com Deus, ele teve o seu nome transformado e mudado para Israel. Então, notem, nós temos, na verdade, o princípio, mas não somente o princípio, mas são vários princípios que são colocados no livro de Gênesis. Outra coisa, que aqui nós já temos ele todo esquematizado, os primeiros 5 livros atribuídos a Moisés, que são chamados de todos, o conjunto é chamado de Torá, ou Pentateuco, nós percebemos que este livro é o primeiro livro. E aqui eu coloquei os nomes dos livros em hebraico.
vamos entender como é que os judeus chamam esses livros. Eles chamam esses livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles chamam pela primeira palavra que aparece no livro. Então, no livro de Gênesis, eles chamam de Bereshit, que significa no princípio. O livro de Êxodo, eles chamam de Shemot, que significa estes são os nomes, Elé, Shemot, estes são os nomes dos filhos de Israel. Nós conhecemos esse livro por Êxodo. O Bereshit nós conhecemos por Gênesis. Vaikra é o nome do terceiro livro. E chamou. O texto do livro começa. E chamou Deus a Moisés para a tenda da congregação. Tá? Se você for ler na nossa Bíblia em português, não está escrito assim, diz, né, nos dias tal, e chamou, a palavra chamou vai aparecer. Mas em hebraico é a primeira palavra que aparece. Vaikra, e chamou. O livro que nós conhecemos por números começa com a frase Bemidbar. Bemidbar significa no deserto. No deserto. E o livro que nós conhecemos por Deuteronômio, os judeus chamam de palavras, ou estas as palavras, porque em hebraico está escrito ele, estas, devarim, são as palavras. Ele, devarim, estas são as palavras. Então, se percebe que já pela sua colocação aqui, como o primeiro dos 5 livros que constituem a base de toda a legislação judaica, e é considerada também a primeira divisão da Bíblia judaica. A Bíblia judaica ela tem 3 divisões. Ela é dividida entre a Torá, os profetas e os escritos. Então, notem, sempre que Jesus vai se referir às escrituras do Antigo Testamento, ele vai dizer assim, tudo que está escrito na lei e nos profetas, ou tudo que está escrito na lei e nos profetas e nos salmos, porque o Salmo era o primeiro livro da última parte. Então, quando ele se refere, tudo que está escrito na lei e nos profetas, está se referindo justamente a todo o Antigo Testamento. Porque era assim que o judeu designava a lei, os profetas e os escritos. Torá, Neviim e Ketuvim. Esses são os nomes em hebraico desses livros. Por que isso é interessante? Porque a maneira de olhar judaica para os livros pode nos dar uma grande dica de como interpretar os Gênesis. E o Gênesis traz alguns problemas de interpretação, principalmente quando a gente começa a comparar o livro de Gênesis com, primeiro, com a ciência. Né? Especialmente a criação é narrada no Gênesis de uma maneira diferente como ela é explicada pela ciência. E aí há uma grande discussão a respeito desse assunto. Nós não vamos fugir dessa discussão, vamos tratá-la no seu devido momento, na sua hora certa. Mas outra coisa que envolve o Gênesis em grandes controvérsias é que durante muito tempo as coisas narradas em Gênesis não eram encontradas na arqueologia. Hoje já há uma diferença, porque muita coisa que há algum tempo atrás era tido como lenda, como lendário, como não acontecido, hoje existem provas cabais de que personagens que são citados no livro de Gênesis são personagens reais e hoje nós temos evidências arqueológicas e históricas destes personagens. Pode ser que a história contada pelo Gênesis seja um pouquinho diferente da história que a própria ciência da história, a historiografia, conta, mas isso significa que, antigamente, o que se considerava simplesmente um personagem imaginário, hoje sabe-se são pessoas reais que viveram e que tiveram também a sua história. E aí nós temos o livro de Gênesis tratando disso. O livro de Gênesis fala de coisas muito antigas, de coisas muito primitivas, de coisas que estão muito longe na história. Ok. Nós temos o lugar de Gênesis, perceba. Gênesis é a base sobre a qual todo o restante dos 5 livros vai se basear. Tudo que é colocado em Gênesis vai ser retomado depois pelos outros livros. Quer ver? Olha só. Livro de Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números, Deuteronômio, né, que tem os seus nomes próprios. Olha só, no livro de Gênesis nós temos a criação e Deus plantando um jardim. Temos também a queda, que é a perda do jardim. Temos a escolha, a eleição de um povo dentre todos os outros povos. A este povo, que é o povo que é a descendência de Abraão, são feitas promessas. E, por fim, nós temos Jacó terminando o livro, fazendo promessas e abençoando suas 12 tribos, e as 12 tribos sendo levadas para o Egito e começando a sua história dentro do Egito. O que é interessante sobre isso? O que nós devemos levar em consideração quando a gente pensa nisso? O segundo livro conta de como o povo foi tirado do Egito. O terceiro livro conta de como Deus fez desse povo tirado do Egito um povo que tinha um ritual litúrgico e um ritual religioso. O quarto livro, que é o livro de Números, vai fazer referências às promessas que são feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. E o quinto livro vai retomar as mesmas promessas e preparar o povo para entrar na terra que os patriarcas caminharam por ela e peregrinaram por ela. Aquela terra, quando os patriarcas passaram pela terra de Canaã, quando eles passaram pela terra prometida, Deus disse, olhe para essa terra, tudo isso eu darei aos seus descendentes. Então percebam que o livro de Gênesis ele vai retomar o cumprimento das promessas, ou melhor, ele vai estabelecer as bases que os outros livros vão trabalhar. Então o Êxodo vai trabalhar com o cumprimento das promessas, vai mostrar que o povo cresceu e multiplicou-se, que é uma promessa feita, a bênção foi reafirmada. É um livro que vai tratar da libertação do povo que chegou no Egito como livre, mas foi escravizado lá dentro. E é um livro que conta a jornada do povo do Egito, saindo do Gênesis, né, até o Sinai. O livro de Levítico vai falar sobre a organização do culto e como Deus começa a restaurar no povo de Israel a imagem perdida na queda, através da santidade. Por isso o livro de Levíticos vai dizer, sede santos porque eu sou santo. E ele também fala de bênçãos e maldições. O livro de Números vai contar a história desde o Sinai até a Terra Prometida, organizando o povo, vai levá-los até o deserto de Cádiz, que é a entrada da porta, e como eles perdem por causa da rebeldia a promessa de entrar na Terra Prometida. Aquele jardim que eles haviam perdido no Gênesis, é como se eles perdessem de novo. E aí, então, eles vão para as campinas de Moabe, onde Deus vai falar através de Moisés, preparando o povo para retomar as promessas da terra, da descendência, e de tudo isso que a gente vai ver no livro de Gênesis. Então, notem, o livro de Gênesis é básico, é primordial. Ele fala justamente das coisas que os outros livros vão desenvolver. Né? Aqui está como Levítico natural, mas não, é o lugar de Gênesis natural. Né? Gênesis, no princípio, Êxodo, nomes, Levítico chamou, Números no deserto e Deuteronômio, estas são as palavras. Um versículo-chave de Gênesis é Gênesis 12, 3, justamente numa das divisões do livro, onde Deus faz a promessa a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois eu coloquei aqui cada um dos livros com a sua promessa, né? Farei sair as minhas hostes, o meu povo, dos filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Portanto, santificai-vos, e aí fala da imagem de Deus, do qual o Gênesis trata, sede santos, porque eu sou santo, eu sou o Senhor vosso Deus. No deserto, essa vai falar das caminhadas do povo de Israel, que saíram do Egito, lembra, o Gênesis termina no Egito. Tudo parte do Egito, com seus exércitos. E o Deuteronômio vai retomar, da mesma maneira como Jacó abençoa os seus 12 filhos no finalzinho do livro de Gênesis, no finalzinho do livro de Deuteronômio, Moisés abençoa estas mesmas 12 tribos, agora não mais individualizado nos filhos, mas através dos seus descendentes. Então, notem que desde Gênesis até, né,
deixa eu colocar aqui, desde Gênesis até Deuteronômio, nós temos aqui o desenvolvimento das 12 tribos em um povo inumerável, que era uma das promessas de Deus a Abraão. Como é que a gente divide o livro de Gênesis? O livro de Gênesis ele pode ser dividido de várias maneiras. Todas elas nos ensinam algumas coisas preciosas. Olha só. A primeira divisão básica que a gente pode fazer é dividir o livro em dois. A gente pode dividir o livro entre os primeiros 11 capítulos, que falam da história primitiva, desde a criação até Abraão, e depois de Abraão até o fim do livro, nós temos a história dos 3 grandes patriarcas, e não somente os 3, mas os seus filhos. Então, nós temos o ciclo de Abraão, o ciclo de Isaac, o ciclo de Jacó, e, por fim, como José, um dos filhos de Jacó, consegue trazer a sua família para o Egito e colocá-la numa situação privilegiada, numa das melhores terras do Egito, para ali eles crescerem, se multiplicarem e se transformarem no povo de Israel. Então, notem bem, a primeira divisão, então, nós podemos dizer que é a história dos princípios, capítulo 1 até o capítulo 11, e a história dos patriarcas, do capítulo 12 até o capítulo 50. Olha que coisa interessante. Nós temos, na história dos princípios, uma história com uma duração extraordinariamente longa. Aí, desde a criação, que o Gênesis não tem como datar, até mais ou menos o século XIX antes de Cristo, por volta de 1900 antes de Cristo, quando as nações humanas, a humanidade já passou por muita coisa. A gente vai dar uma olhada aqui mostrando que há evidências do início da metalurgia, do início do trabalho dos metais, da idade dos metais, do início das peregrinações dos povos nômades, o povo se tornando sedentário, né? A sedentarização das nações, de como essas nações se dividiram em línguas, em povos, em etnias, isso tudo em 11 capítulos. Mas, nos outros 39 capítulos, nós temos a história de 3 ou 4 gerações de patriarcas. Então, nós temos uma história longa na história primeira e uma história relativamente curta, não é, né? É longa também, claro, desde 1900 até 1400, são cerca de 500 anos, é a idade do Brasil. Não tenha dúvida de que é muito mais longa do que nós imaginamos. Mas, mesmo assim, é muito mais curta do que desde a criação até o surgimento de Abraão. Uma outra divisão que nós podemos fazer é um pouquinho mais complicada. O primeiro ciclo do livro de Gênesis é aquilo que nós chamamos de ciclo dos princípios, a história primeva, a história do começo de todas as coisas. Vai de Gênesis 1 até Gênesis 11. Como é que nós podemos dividir? Nós temos Gênesis 1, que é a história das origens, e aí nós temos como a primeira origem a criação do universo e da raça humana, que estão colocadas em 2 narrativas diferentes. A narrativa que vai de Gênesis 1 até o capítulo 2, versículo 4, e desde o versículo 4 até o versículo 25, nós temos uma outra narrativa da criação. Então, nós temos 2 narrativas da criação que sintetizam a criação do universo e da raça humana. Ali no capítulo 3, nós temos a origem do pecado e do sofrimento. Depois nós vamos ter o ciclo de Adão até Noé, que vai do capítulo 1 até o capítulo 5:32, contando a história das gerações e através de genealogias
e listas de pais, filhos e tal, ele vai chegar justamente num personagem que vai ser importante para o próximo passo, para a próxima narrativa que aparece, que é no capítulo 6 até o 10, que fala sobre Noé e sobre a grande inundação que nós chamamos de dilúvio. Depois que Noé sai da arca, nós temos seus 3 filhos com as suas esposas, formando 3 grandes troncos da humanidade, os semitas, os camitas e os jafetitas, que são os filhos de Noé. Estes filhos de Noé vão se desenvolvendo e vão se formando as nações, né? Vão se formando os povos, mas esses povos estão juntos e eles resolvem desafiar a Deus, tentando construir a Torre de Babel. E então Deus confunde a língua das pessoas, surge então mais um princípio, o princípio das línguas, das diferenças linguísticas, né? Nós temos aí então a história de Sem até Abraão, no capítulo 11, nós terminamos o capítulo 11 com Abraão já na terra de Harã, e lá na terra de Harã, então nós começamos a segunda parte do livro dos princípios. A primeira parte, até o capítulo 11, nós temos aqui esquematizado. Ok? E aí então vem a segunda parte, que é a história dos pais, que nós chamamos de patriarcas. A palavra patriarca é uma palavra que não aparece na Bíblia. É interessante porque nós usamos patriarca porque significa os pais do princípio. Arque são os príncipes, aqueles que são príncipes, né? Indica o princípio. Então, pais, patriarca são os pais do princípio. Quem são então esses pais? Que é o ciclo dos pais ou dos patriarcas, que vai do capítulo 12 até o capítulo 50. Vai contar justamente isso, 12:1 até o 50:26. O primeiro ciclo é o ciclo de Abraão. E nós vamos ver que existe uma outra divisão interessante, que vai do capítulo 12 até o capítulo 25:18, onde se conta a história de Abraão, mas já se conta também a história de Isaac. E aí Isaac vai aparecer a partir do capítulo 25 até o 26:35, ele vai ser protagonista. Até então, o protagonista estava sendo Abraão. Depois do capítulo 26:35, surge um novo protagonista, que é Jacó, que vai do capítulo 27 até o capítulo 35:29, quando vai surgir, né, um hiato. O primeiro filho de Jacó tem a sua descendência colocada, que é exatamente o capítulo 36, mas aí entra o capítulo 37, até o capítulo 45, onde nós temos praticamente só José como protagonista da história. E aí, então, quando os irmãos o reconhecem e eles vão para o Egito, nós temos aí do capítulo 46 até o capítulo 50:26, que vai narrar a história dos israelitas, das 12 tribos, ainda dentro do ciclo de José, sendo levados para o Egito, e vivendo e começando a história de uma nova nação e de um novo povo. Então, nós temos aqui a história da formação de um povo. A gente pode dizer que essa história que vai do capítulo 12 até o capítulo 50 é a pré-história de Israel. Os israelitas podiam pensar, mas de onde nós viemos? E leiam Gênesis. Está lá, a partir do capítulo 12, Deus chama Abraão, nós somos descendentes, nós adoramos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. As promessas foram feitas a Abraão, a Isaac e Jacó. No capítulo 2:25 de Êxodo se diz que Deus, ao ouvir o clamor do povo de Israel, se lembrou das promessas que havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. São os patriarcas, são os pais. Claro que os 12 filhos de Jacó também são chamados de patriarcas, ok? Mas essa expressão
ela vai aparecer especialmente para estas três gerações, que são o pai, o filho e o neto, que estão em aliança com Deus. Acontece que é muito interessante, porque há uma outra maneira de se fazer essa mesma divisão. Deixa eu pegar aqui o texto para mostrar para vocês aqui. Eu quero fazer, peraí, um pouquinho, deixa eu ver. Um instantinho só. Aqui, né? Quando a gente... Deixa eu pegar essa pesquisa que eu fiz aqui, e eu procurei por uma palavra que ela é traduzida por maneiras diferentes. Gênesis 2:4 é traduzida por Gênese. Esta é a Gênese dos céus e da terra. No capítulo 5, ela é traduzida por genealogia, mas é a mesma palavra em hebraico. No capítulo 6:9, ela é traduzida por história. Eis a história de Noé. No capítulo 10, ela é traduzida por gerações. E aí, ela vai ser traduzida também no mesmo capítulo, falando dos mesmos personagens, os filhos de Noé, por gerações. Capítulo 11, ela é traduzida de novo por gerações. E a partir daí ela vai chamar gerações. Aqui, no capítulo 25, ela vai chamar segundo o seu nascimento, seria talvez isso, descendências, histórias. Normalmente é a palavra usada pela Bíblia hebraica para traduzir, que é traduzida por genealogia. Esta é a genealogia de fulano e tal. Então, ela vai aparecer na Bíblia, principalmente nesse sentido de genealogia. É uma palavra que em hebraico se lê Toledot. É uma palavra que está no plural, está no feminino plural, e ela significa gerações, família, genealogia. Também pode significar essa história. Okay? Então, o Toledot é uma maneira muito interessante de dividir a Bíblia. Querem ver? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Eu até separei isso aqui num texto aqui. Eu espero que fique fácil de vocês verem. Olha só, a palavra Toledot em hebraico aqui, tá? Toledot e a sua tradução, Toledot na revista atualizada. Em Gênesis 2:4 está assim: esta é a Gênese, o Toledot, dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. No número 2, Gênesis 5:1, este é o livro da genealogia de Adão. Adão aqui é do homem, da humanidade. Porque no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea o criou. Homem e mulher o criou. Então, quando se diz aqui o livro da genealogia de Adão, não é só o Adão masculino, sim o Adão humanidade, porque é o nome que é dado para a humanidade. Depois nós vamos ver os filhos ou melhor, a história ou Toledot de Noé. E aí vai contar tudo o que aconteceu. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Depois, no capítulo 10, vai falar do Toledot dos filhos de Noé. Sem, Cam e Jafé. E nasceram filhos depois do dilúvio. E o último Toledot que nós temos, ele é repetido aqui 2 vezes, essa palavra, mas dentro do contexto dos filhos de Noé. Então, o último Toledot que nós temos antes do capítulo 12, tudo isso é até o capítulo 11, são justamente o Toledot de Sem, que vai dizer, né, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E aí vai contando até chegar em Terá. Terá é o pai de Abrão, de Naor e de Harã. E Harã é o pai de Ló. Note que aqui, né, olha que interessante, são 10 Toledots que aparecem no livro de Gênesis, mas os primeiros 5 acontecem antes de Abraão entrar na história.
A partir de Abraão, nós vamos ter mais 5 Toledos. Quem são esses 5 Toledos? O Toledo, ou a geração de Terá. Terá gerou Abraão, tal. Depois, as gerações de Ismael, filho de Abraão, que saiu, que foi aquele filho que ele teve antes de Isaac. Depois nós vamos ter uma repetição aqui, né? O versículos 25, 12 e 25, 13, repete a palavra, por isso eu coloquei em verde, mas é o mesmo Toledo. Depois vem o Toledo de Isaac, ou as gerações de Isaac. E aí, então, vem o Toledo da descendência, o Toledo de Esaú, que é Edom. E aqui também a descendência. E, por último, o último Toledo é essa história de Jacó, tendo José 17 anos e tal, a partir do capítulo 37. O Toledo, a história de Jacó, é contada através do seu filho. Olha que interessante isso. Olha aqui como é que fica. Olha, Gênesis 1, 11, né? E nós temos aí a história dos patriarcas. Então, de Gênesis 1 a 11, ou depois do capítulo 2, a história dos patriarcas. De Gênesis 1 a 11, né, na história primeira, nós temos 5 Toledos. O Toledo dos céus e da terra, 2, 4. O Toledo de Adão, ou da humanidade, em 5, 1. O Toledo de Noé, 6, 9. O Toledo dos filhos de Noé, que aparece em 2 lugares, no versículo 1 do capítulo 10 e no versículo 31. E o Toledo de Sem, que é o último, que é o primeiro filho de Noé, e a sua geração é da onde vai sair Abraão. Então, nós temos o capítulo 11, 10. Aí nós temos o pai de Abraão, que é Terá. Depois nós vamos ver as peregrinações de Terá também, né? Mas no Toledo de Terá é contado através da história de Abraão. Depois nós temos o Toledo de Ismael, porque Ismael é um filho de Abraão, mas o que nos importa é retomar a linhagem da promessa, que é o Toledo de Isaque. E o Toledo de Isaque é seguido pelo Toledo do primeiro filho, Esaú, e do segundo filho, que é Jacó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Toledos para cada uma das divisões principais. Percebendo que o livro de Gênesis tem mais surpresas do que a gente imagina? Vamos, talvez, para aquele que seja o capítulo mais difícil e mais complicado do livro de Gênesis. Vamos pegar o capítulo 1º do livro de Gênesis, vamos dar uma olhadinha nesse capítulo e vamos estudar, lendo, usando aqui um recurso muito bacana dessa Bíblia, dessa minha Bíblia aqui. Eu tenho aqui o texto, e aqui eu tenho representado a criação nos seus 7 dias, no Gênesis 1 e tal. Hoje nós não vamos explicar isso, nós só vamos ler para a gente conhecer e entender algumas coisas. Olha só, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Notem que a palavra criou aqui, ela vai aparecer neste capítulo apenas 2 vezes. Aqui no princípio, 3 vezes, na verdade. Aqui, quando Deus cria todas as coisas, quando Deus cria os animais e quando Deus cria o homem. O restante, a palavra usada é outra. A palavra é sempre a palavra fazer ou sempre a palavra formou. Deus cria todas as coisas, é um verbo no hebraico, e depois que ele cria todas as coisas, ele começa a arrumar, a dar forma. Então, olha só, diz aqui que a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra, essa é uma maneira de dizer universo em hebraico. Em hebraico sempre se usa uma dupla de palavras para se dizer. A terra, porém, né, que seria o universo, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o sopro de Deus, ou o vento de Deus, ou o Espírito de Deus soprava por sobre as águas. Disse Deus. E aí nós vamos ter sempre o ato criativo
precedido por essa palavra. Disse Deus. Disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. A primeira coisa que eu quero explicar é esse tarde e manhã. Por que a Bíblia usa sempre tarde e manhã? Porque o judeu conta o dia a partir da noite anterior. Então o dia começa ontem à noite e termina hoje durante o dia. Quando escurece, começou o novo dia. Então, essa é a maneira de contar os dias do judeu. No primeiro dia, o que aconteceu? Deus criou a luz, fez separação entre a luz e as trevas, e deu nome. A luz ele chamou dia, e as trevas ele chamou noite. E depois disso ele olhou e falou, bom, está muito bom. E esse foi o primeiro dia. O segundo dia. No segundo dia, disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então, olha só, Deus colocou um firmamento. No primeiro dia, olha, não tem firmamento, ok? Só tem a luz e as trevas, e a gente tem aqui as águas que o vento de Deus, o sopro de Deus, o Espírito de Deus está contendo. No segundo dia, você já vê o surgimento de uma espécie aqui de tampa, que separa as águas que estão em cima das águas que estão debaixo. Ok? Até isso aqui não é uma boa representação, porque, na verdade, as águas aqui ficavam abaixo do firmamento e as águas aqui ficavam acima do firmamento. Olha só. E viu Deus que a luz era boa. Bom, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Então, note, o que foi criado no segundo dia foi uma separação entre as águas que ficam acima do firmamento e as águas que ficam abaixo do firmamento. É estranho, né? Mas é isso que o texto está dizendo. E esse firmamento aqui é chamado em hebraico de rakia, que significa lugar firme. E o que é isso? O que Deus chamou isso aqui? Céus. Então Deus criou os céus. Olha só. E chamou Deus ao firmamento céus. E aí houve tarde e manhã, o segundo dia. Vamos ver aqui. Disse também Deus, versículo 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E aí sim a gente pode ter essa representação aqui. E apareça a porção seca. Aí, olha só. Então, juntou as águas debaixo do firmamento num só lugar e surgiu a porção seca. Ok? E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra. E ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Mas ele não parou aí. No terceiro dia, ele teve 2 atos de criação. Uma foi separar o mar da terra, e a outra foi, e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Então, na terra, Deus criou a vegetação, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, houve 2 declarações de que era bom no terceiro dia. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Aí o quarto dia, olha só. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Então, começam a surgir luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia
e a noite. E sejam estes luzeiros para sinais, para estações, para dias e para anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o 4º dia. Então, o 4º dia foi o dia do sol, da lua e das estrelas, que a Bíblia não chama de sol e lua. A Bíblia chama de luzeiros. O luzeiro maior e o luzeiro menor. Ok? Aí vem aqui. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra. Aves aqui não é bem ave, porque a gente pode imaginar que ave aqui inclui somente aquilo que hoje nós chamamos de aves. Não, na Bíblia, ave é tudo que voa. Então, na verdade, nas Bíblias mais antigas, é os seres volantes, os seres que voam, inclui os insetos, as moscas, inclui o morcego, todo ser que voa é incluído aqui. Então, voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os répteis também, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todos os volantes segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Mas olha que interessante, é a primeira vez que Deus pronuncia uma bênção. Foi no 5º dia. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Isso significa que os animais, então, voadores e nadadores, foram criados antes dos outros animais. E aqui os rastejantes, mas que vivem próximo da água. Ok? Esse é o 5º dia. Aí vem lá, versículo 24. Diz também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis, e agora, quem que ele estava falando aqui dos que rastejam? E animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Mas ainda tem um segundo ato criativo aqui. Disse também Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal. Eu esqueci de passar aqui o dia 5. Nós temos aí os animais que voam e os animais que nadam. E no dia 6, nós temos os animais que estão na terra, os selvagens e os domésticos, e também os répteis. Mas nós temos também no 6º dia o homem e a mulher, que é o homem, o ser humano. Então está aqui, ó, a humanidade. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Todos os animais da terra e todos os animais dos céus, e a todos os animais da terra e dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe serás para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera,
e eis que era muito bom. É a primeira vez que ele diz que é muito bom. Outra coisa, nós temos aqui 2 atos criativos, que são os animais e o ser humano. E nós temos a bênção sobre o ser humano e sobre a natureza. Não há aqui nenhuma ordem ainda, mas é o que nós chamamos de 6º dia. Ok? E aí nós vamos ter o 7º dia, onde tudo está pronto. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aí nós temos no capítulo 4, este é o toledor dos céus e a terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Muita gente acha que este verso faz parte deste contexto. Outros acham que é o começo da nova história, mas isso a gente vai ver na semana que vem, quando nós retomarmos o nosso estudo da criação e do princípio de todas as coisas. Nós vamos continuar estudando o livro de Gênesis e na semana que vem nós vamos conversar sobre os 2 relatos da criação, de como esses 2 relatos se articulam e qual é a teologia desses 2 relatos. Que Deus te abençoe, que você seja muito abençoado nesse dia e que nós possamos continuar esses estudos debaixo da graça e do poder e da sabedoria de Deus. Espero que esse estudo tenha aberto para você e aguçado o seu desejo de estudarmos juntos o livro de Gênesis. Que Deus te abençoe.